Olá, eu sou a Tatiane e vou apresentar para vocês um seminário sobre nanocristais de perovskitas duplas. Esses aqui são os dois artigos utilizados para discussão e a apresentação dos resultados. O primeiro artigo é da revista NanoLetters, foi publicado em 2018, enquanto o segundo artigo é da revista Advanti e foi publicado em 2019. Bom, acho que para a gente entender sobre as perovskitas nanocristalinas, antes temos que entender o que é uma nanopartícula e o que é um nanocristal. Uma nanopartícula é uma partícula que tem pelo menos uma dimensão menor do que 100 nanômetros. Então, é uma classe bem vasta de compostos e pode ser classificada de acordo com as suas dimensões. Por exemplo, qualquer objeto tem 3 dimensões, né? Os eixos x, y e z. Em uma nanopartícula, isso não é diferente. E a gente pode classificar essas nanopartículas de acordo com os tamanhos nessas diferentes dimensões. Essa classificação pode ser de 0D, 1D, 2D ou 3D. No caso da 0D, todas as 3 dimensões x, y e z são menores do que 100 nanômetros. E aqui entram os quantum dots, por exemplo. Aqui a gente pode ver uma imagem de MEV, onde as nanopartículas de prata são menores do que 100 nanômetros, né? Aqui está a escala de 100 e a gente pode observar que todas as esferas são menores do que essa escala. Então, essas nanopartículas podem ser classificadas como 0D. A gente também pode ter nanopartículas 1D, onde uma das dimensões é maior do que 100 nanômetros, enquanto as outras duas são menores do que 100 nanômetros. Aqui entram, por exemplo, os nanotubos. Nessas imagens de MEV, a gente pode ver o comprimento e o diâmetro de alguns nanotubos de titânio. Na imagem da esquerda, a gente observa que a escala de 1 micrômetro indica que o comprimento dos nanotubos é maior do que 100 nanômetros. Nesse caso, são 400 nanômetros de altura ou comprimento. Enquanto na imagem da direita, a escala já é bem menor, né, de 100 nanômetros, e a gente pode ver que o diâmetro desses nanotubos é menor do que 100 nanômetros. Então, duas dimensões menores do que 100 nanômetros, nanopartícula 1D. A terceira classe é a classe das 2D, onde duas dimensões são maiores do que 100 nanômetros, enquanto uma dimensão continua sendo menor do que esse valor. Nesse caso aqui, entram, por exemplo, as folhas, mais conhecidas por nanosheets. Como a gente pode ver nessas imagens de MEV, onde estão nanosheets de níquel e ferro, a gente observa que duas dimensões são maiores do que 100 nanômetros, né? A escala aqui já é bem grande, de 5 ou 2 micrômetros ou de 500 nanômetros. A gente observa que a largura e a altura, o comprimento e a altura dessas nanosheets são maiores do que 100 nanômetros, enquanto aqui na quarta imagem, a escala de 100 nanômetros indica que a espessura da folha é menor do que essa escala, né? Menor do que 100 nanômetros. Então, uma dimensão menor do que 100 nanômetros é nanopartícula 2D. E aqui as partículas 3D, que na verdade não podem ser chamadas de nanopartículas, já que possuem as 3 dimensões maiores do que 100 nanômetros. Aqui entram aglomerados de partículas e as partículas bulk também, por exemplo. Aqui eu trago duas imagens de MEV de partículas de polímeros, onde a escala de 5 micrômetros nos indica que essas partículas esféricas são bem maiores do que 100 nanômetros, né? As 3 dimensões maiores está classificado, então, na classe 3D. Bom, quando as nanopartículas são formadas por átomos arranjados periodicamente, a gente pode chamar elas de nanocristais. Aqui ao lado, nessa primeira imagem, a gente pode ver nanocristais de perovskitas nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão. A gente pode imaginar como se cada nanopartícula tivesse vários conjuntos dessas células unitárias arranjadas dentro de si, formando um nanocristal. Então, são essas estruturas de perovskitas aqui que estavam dentro da imagem do TEM no slide anterior. Elas são classificadas como semicondutores e se tornaram muito interessantes de uns anos para cá, principalmente devido aos seus potenciais de aplicação em dispositivos fotovoltaicos. Bom, existem vários tipos de perovskitas. Essa estrutura aqui é a estrutura original, do tipo ABX3, e aqui ao lado a gente pode observar uma perovskita dupla, que é do tipo A2BB'X6, onde ao invés de eu ter um cátion 2+, em cada vértice do cubo,
como nesse caso o chumbo, eu vou ter dois cátions diferentes. Nesse caso aqui, um exemplo como bismuto e prata. Dito isso, então, nesse trabalho foram sintetizadas essas duas perovskitas aqui, de césio, prata, bismuto e um haleto, cloro ou bromo, e césio, sódio, índio e cloro dopado com prata ou com manganês. Em ambos os casos, foi utilizado o método coloidal de injeção a quente, algumas vezes com alguma modificação no método, além de uns trabalhos ter feito troca de ânions depois para obter uma perovskita diferente. Iniciando então pelo artigo 1, aqui eu trago algumas imagens de microscopia, onde foram sintetizadas perovskitas nanocristalinas de césio, prata, bismuto e cloro ou bismuto e bromo. Bom, todas as imagens aqui são de baixa resolução, né, tem de baixa resolução, e as escalas variam de amostra para amostra. Então, fica mais difícil para poder comparar o tamanho visualmente, né? Se as escalas fossem iguais, seria mais fácil de comparar visualmente. Mas elas tiveram uma distribuição incerta de tamanhos, como a gente pode observar aqui nos histogramas. Aqui nas imagens da direita, são essas mesmas amostras da perovskita de bismuto e bromo, mas foi retirado o sobrenadante da segunda lavagem. Então, foram observadas perovskitas com tamanhos maiores, de 13 nanômetros, e essas perovskitas foram utilizadas depois para a troca iônica para a obtenção de uma perovskita de bismuto e iodo ao invés de bismuto e bromo. Aqui está o TEM para a perovskita de bismuto e iodo, que foi feita pela reação de troca iônica a partir daquele TEM anterior que eu mostrei. A escala está bem grande aqui, né, de 100 nanômetros, com relação ao tamanho das partículas, né, então ficam parecendo muito pequenas. E aqui ao lado está o histograma, dessa vez com a contagem de quantas partículas foram contadas para a obtenção do tamanho médio, né, do diâmetro médio dessas partículas. E ao lado, um espectro de UV-Vis, onde essa curva azul é das partículas de bromo, e a curva vermelha é das partículas de iodo. A gente pode ver aqui pelo espectro que a distribuição de tamanhos não ficou tão homogênea assim e absorve em mais comprimentos de onda do que o do bromo. Além das microscopias de baixa resolução, também foram feitos TEM de alta resolução, como a gente pode observar aqui nessas imagens, onde o TEM de alta resolução pode ser identificado pela escala, né? Escala de 5 e 10 nanômetros são TEM de alta resolução, e também a gente consegue observar os planos cristalinos nas amostras de perovskitas. Bom, como é possível observar nas microscopias de alta e baixa resolução, as nanopartículas têm um formato cúbico e todas possuem dimensões menores, bem menores do que 100 nanômetros, né? Em torno de 8 a 15 nanômetros. E assim, todas elas então são classificadas como 0D. E para finalizar, o artigo 1, aqui estão alguns espectros de absorção. Na esquerda, para a amostra com cloro transformada em bromo, e na direita, para a amostra com bromo transformada em iodo através de troca iônica. A gente pode observar que ocorreu mudança na intensidade dos picos para todas as amostras e também deslocamento nos picos de absorção. E aqui ao lado a gente pode observar a coloração das amostras de bromo sendo transformadas em iodo à medida que ocorria a troca iônica. No segundo artigo, foram sintetizadas perovskitas de sódio e índio e foram feitas algumas dopagens com prata e manganês. Aqui em cima tem a estrutura da perovskita sem dopagem e ao lado um difratograma de raio-x mostrando os nanocristais formados. Aqui embaixo temos duas imagens de microscopia, à esquerda de baixa resolução e ao lado de alta resolução, seguida do histograma sem o número de contagens feitas. Bem, nessas imagens de microscopia, o que mais chama a atenção é a diferença de tamanho entre uma e outra, e isso se dá pela voltagem diferente aplicada em cada uma das aquisições das imagens. A gente pode ver isso na escala, né? 50 nanômetros e 5 nanômetros. A de alta resolução, que é a de 5 nanômetros, tem uma aproximação 10 vezes maior, possibilitando que a gente veja os planos cristalinos da partícula. Aqui estão algumas imagens de TEM para as perovskitas dopadas com prata. Aqui, novamente, a gente pode ver a diferença gritante entre o TEM de baixa resolução e o de alta resolução. Aqui, então, no de baixa com 50 nanômetros a escala, e no de alta com uma escala de 2 nanômetros, uma escala bem pequena.
bem aproximado, e ao lado, aqui na quarta imagem, uma aproximação dessa microscopia na terceira imagem aqui. E a gente consegue ver direitinho aqui os planos cristalinos dessa partícula. As perovskitas foram sintetizadas pelo método de injeção a quente convencional e modificado, onde houve uma variação da temperatura de crescimento das nanopartículas. Aqui no TEM da esquerda, uma imagem da síntese convencional e à direita, uma imagem de TEM da síntese modificada, ambas de baixa resolução e com escalas diferentes, o que dificulta um pouco, para a gente comparar diretamente o tamanho das nanopartículas. Mas a gente pode ver que a morfologia das perovskitas, das nanopartículas, são bem diferentes. Apesar de todas apresentarem uma tendência cúbica, aqui no caso da esquerda, que é para síntese convencional, as nanopartículas não ficaram com uma estrutura tão uniforme quanto na imagem ao lado, aonde a gente pode observar esses quadrados perfeitinhos, esses cubos perfeitinhos. E apesar disso, dessa diferença morfológica entre a comparação dos métodos, não teve tanta diferença no espectro de absorção dessas amostras, como a gente pode observar aqui nesse gráfico de espectros do VVIS. Outra coisa que é possível observar, além dos planos cristalinos, são os defeitos que ocorrem nas partículas, no TEM de alta resolução. Aqui nessas imagens, então, eles estão circulados em ambas as imagens. Aqui uma comparação entre a amostra normal e uma amostra dopada com prata, e a gente pode observar que a amostra dopada apresentou menos defeitos na estrutura, o que já era esperado. Nesse segundo artigo, a gente também pôde ver nas microscopias de alta e baixa resolução que todas as dimensões das nanopartículas são menores do que 100 nanômetros, logo também são todas classificadas como 0D. Então, observando essas partes dos resultados que eu apresentei, a gente pode ver que as nanopartículas são bastante suscetíveis a mudanças morfológicas de acordo com as condições de síntese utilizadas, mas o tamanho das nanopartículas estudadas não mudou muito quando essas mudanças foram feitas. As técnicas de UV-Vis e TEM podem ser complementares uma a outra para observar tamanho de partícula, e o TEM é o método mais utilizado para analisar tamanho de partícula, e ele é extremamente útil para verificar a morfologia e presença de defeitos estruturais, além do formato de partícula e homogeneidade de tamanho. Muito obrigada pela atenção.